A cidade de Belo Horizonte ainda despertava quando Eduardo Alencar desceu de sua cobertura no bairro de Lourdes. Motoristas, seguranças, médicos particulares, tudo girava ao seu redor como um teatro impecavelmente ensaiado. Aos 47 anos, seus cabelos cuidadosamente tingidos escondiam a brancura que insistia em retornar a cada 15 dias. As rugas da testa eram alisadas com procedimentos discretos, e a dieta era controlada por nutricionistas. Eduardo, para todos os olhares externos, parecia um homem que havia domado o tempo. Mas, quando ficava sozinho diante do espelho, algo traía, a certeza de que o relógio corria implacável. Naquela manhã, recebeu a visita de seu médico particular. Seus exames estão ótimos, Eduardo, disse o homem, sorrindo. Se continuar nesse ritmo, terá vitalidade por muitos anos. Eduardo acenou com a cabeça, mas a palavra muitos o incomodava. Não era suficiente. Ele não queria muitos anos. Queria todos. No escritório, paredes revestidas de mármore e obras de arte raras, Eduardo participou de uma videoconferência com investidores estrangeiros. Falava de números, de expansões, de novos contratos. Mas, em seu íntimo, as palavras eram apenas ruído. Enquanto o mundo esperava dele decisões de bilhões, Eduardo só conseguia pensar na imagem do próprio rosto no espelho, envelhecendo silenciosamente. Naquela noite, em um jantar de gala no Palácio das Mangabeiras, Eduardo circulava entre políticos, empresários e artistas. Risadas, champanhe, música ao vivo. Tudo parecia eterno, congelado em brilho. Foi quando seus olhos encontraram os dela, Clara, 33 anos, professora de História da Arte na UFMG, convidada para palestrar sobre preservação cultural. Não era milionária. Não usava joias. Mas havia nela algo que Eduardo não sabia nomear, uma serenidade que não dependia de máscaras. Após a palestra, Eduardo se aproximou. Gostei do que disse sobre a arte ser a memória do tempo. Comentou. Clara sorriu. É o que ela é. A arte é a forma que encontramos de lutar contra o esquecimento. Eduardo segurou a taça de vinho, intrigado. Então você acredita que podemos vencer o tempo? Não. Respondeu ela, com calma. Acredito que podemos apenas dialogar com ele. Vencer, jamais. Essas palavras ficaram gravadas como um espinho no coração de Eduardo. De volta à cobertura, na madrugada silenciosa, Eduardo encarou novamente o espelho. As palavras de Clara ecoavam, vencer, jamais. Ele tocou o próprio rosto, a pele esticada artificialmente. Sentiu o vazio atrás da máscara. Escreveu em seu diário secreto, em letra firme. Tenho tudo. Dinheiro, poder, influência. Mas não consigo deter aquilo que mais temo, o tempo. Hoje conheci alguém que fala com ele como se fosse um velho amigo. Preciso entender como. Nos dias seguintes, Eduardo mandou flores para Clara, convidou-a para jantares, ofereceu patrocínios a seus projetos acadêmicos. Ela recusava educadamente quase tudo, até que aceitou tomar café em uma livraria no centro da cidade. Entre prateleiras cheias de histórias, Clara explicou que trabalhava com jovens e comunidades, ensinando-os a olhar para o passado como forma de compreender o presente. O tempo não é inimigo, Eduardo, disse ela, folheando um livro. Ele é tecido. E nós somos nós nesse tecido. Eduardo ouviu, inquieto. Pela primeira vez em muito tempo, alguém falava algo que o dinheiro não podia comprar. Mas, ao mesmo tempo, sentia crescer dentro de si uma obsessão ainda maior. Se Clara aceitava o tempo, ele precisava provar a ela, e a si mesmo, que podia controlá-lo. E assim começou a costurar uma armadilha invisível, conquistar Clara não apenas pelo afeto, mas como demonstração de poder contra aquilo que o corroía em silêncio. Na noite de domingo, sozinho diante do espelho, Eduardo repetiu como um mantra. Eu não envelheço. Eu não morro. Eu controlo o tempo. Mas a verdade é que, quanto mais dizia, mais via nos próprios olhos o reflexo de um homem aprisionado. A chuva caía fina sobre Belo Horizonte quando Eduardo chegou ao café escolhido por Clara. Não era um restaurante luxuoso, mas um espaço pequeno, cheio de livros antigos, quadros de artistas locais e cheiro de café moído na hora. Ele entrou com o peso de seus ternos sob medida, mas logo sentiu que aquele ambiente o desconcertava. As pessoas pareciam não reparar em sua presença. Era como se o dinheiro não tivesse lugar ali.
Clara já o esperava, folheando um livro. Levantou o olhar e sorriu com simplicidade. Pensei que não viria. E por quê? Perguntou Eduardo, sentando-se. Porque aqui o tempo corre devagar. E você parece ter medo de tudo que não corre rápido. Eduardo engoliu seco. A frase era simples, mas o atingiu como uma verdade cruel. Passaram horas conversando. Clara falava de alunos que descobriam a beleza de quadros antigos, de crianças que se encantavam com ruínas de igrejas coloniais. Eles me ensinam todo dia que o tempo não é inimigo. Disse ela. O tempo é história. É o que nos permite ser mais do que um instante. Eduardo olhou pela janela, vendo as gotas escorrerem. E quando o tempo leva tudo? Quando destrói? Ele não destrói. Ele transforma. Clara respondeu, tranquila. É a gente que se apega demais ao que não pode segurar. Naquela mesma noite, Eduardo saiu do café e foi direto para sua clínica estética particular. Pediu ao médico novos procedimentos, mais agressivos. Quero algo duradouro. Disse, irritado. Não quero ver rugas voltando a cada mês. O médico hesitou. Eduardo, já fizemos quase tudo que é seguro. Você corre risco se forçar mais. Mas Eduardo insistiu. Como se, a cada agulha, pudesse apagar não apenas rugas, mas também o medo que o devorava. Nos dias seguintes, Clara o convidou para passeios que pareciam insignificantes diante de seus negócios milionários. Levaram crianças de escola pública a um museu, caminharam pela Praça da Liberdade para observar a arquitetura antiga, assistiram a um coral cantar músicas barrocas em uma igreja do século XVIII. Eduardo se surpreendia. O tempo, nesses momentos, parecia suspenso. Como se cada riso, cada canto, cada pedra antiga fosse um pedaço de eternidade. Mas, ao voltar para a cobertura, diante do espelho, ele voltava a sentir o vazio. O relógio de ouro em sua mesa marcava cada minuto como uma sentença. Em uma noite de sábado, Clara o convidou para sua casa. Um apartamento simples, com estantes abarrotadas de livros e quadros feitos por amigos artistas. No centro da sala, um relógio antigo estava parado, marcando sempre 17h32. Por que não conserta? Perguntou Eduardo, curioso. Clara sorriu. Por que não preciso? Esse relógio me lembra que o tempo não é só o que passa. É também o que fica. Eduardo ficou em silêncio. Aquela ideia o incomodava e fascinava ao mesmo tempo. Enquanto Clara preparava café, ele observou detalhes da casa, fotos de viagens simples, papéis rabiscados, obras sem moldura. Tudo parecia impregnado de vida real, não de eternidade artificial. Clara, começou ele. Você nunca teve medo do tempo? Ela pensou antes de responder. Já tive. Quando perdi meus pais cedo demais. Mas aprendi que lutar contra ele é inútil. O que posso fazer é amar o instante que tenho. Eduardo desviou o olhar. Amava instantes, sim. Mas apenas os instantes que acreditava poder controlar. Na volta para casa, no carro silencioso, Eduardo abriu seu diário. Clara fala do tempo como quem fala de um amigo íntimo. Eu, como de um inimigo mortal. Ela se move no presente com leveza. Eu corro para o futuro com desespero. Porque não consigo simplesmente parar. Na semana seguinte, em uma viagem rápida a São Paulo para reuniões, Eduardo procurou uma clínica de pesquisas médicas que prometia tratamentos de extensão de vida. Conversou com cientistas, fez exames experimentais. Queria qualquer coisa que o fizesse escapar da sentença do relógio. Enquanto isso, Clara lhe enviava uma foto pelo celular, criança sorrindo em frente ao museu. A legenda dizia apenas, olha como o presente é eterno. Eduardo encarou a tela, inquieto. Dois mundos se confrontavam dentro dele. De volta a Belo Horizonte, ele convidou Clara para jantar em seu restaurante mais exclusivo. Queria impressioná-la, mostrar o poder que possuía. Mas Clara, diante de taças caríssimas, apenas comentou. Você percebe que está sempre tentando congelar o instante? Como se quisesse que cada segundo nunca acabasse. Eduardo riu, nervoso. E não é isso que todos querem. Não. Respondeu ela. Muitos só querem que o instante seja pleno, não eterno. Naquela noite, sozinho, Eduardo sonhou com o relógio parado de Clara. Acordou suado, ofegante,
como se tivesse lutado contra algo que não podia vencer. Ao se olhar no espelho, pela primeira vez, não viu apenas rugas. Viu um homem cansado, que não sabia viver. Era madrugada quando Eduardo acordou de um pesadelo. No sonho, corria por corredores intermináveis cercados de espelhos. Cada reflexo mostrava uma versão mais velha de si, cabelos brancos, rugas profundas, olhos apagados. Corria, mas não havia saída. O tempo o cercava por todos os lados. Sentou-se na beira da cama, suado. Caminhou até o banheiro, acendeu a luz e se encarou. O rosto à sua frente estava esticado, perfeito, e, ainda assim, vazio. Ele tocou a pele, mas parecia tocar uma máscara. Quem é esse homem? Pensou. O silêncio o respondeu com crueldade. Naquela manhã, Clara o convidou para um passeio diferente. Em vez de cafés ou museus, pediu que ele a encontrasse no Mercado Central. O lugar fervilhava de cores, aromas, vozes. Barracas de queijo, doce de leite, artesanato, flores. Crianças corriam, turistas tiravam fotos, velhos amigos se abraçavam. O tempo parecia vibrar ali de outra forma, não em relógios, mas em memórias vivas. Clara o guiou até uma banca de relógios antigos. Havia dezenas deles, cada um parado em uma hora diferente. Gosto desta barraca, disse ela. Cada relógio congelou um instante. É como se cada um guardasse um pedaço de eternidade. Eduardo passou os dedos sobre um relógio de bolso enferrujado. E de que serve um relógio parado? Clara sorriu. De lembrar que o tempo não se mede só em minutos. Seguiram andando. Provaram queijos, riram do sotaque arrastado de um vendedor. Clara comprou um vaso de barro e explicou que o artista local usava técnicas indígenas antigas. Vê, disse ela. O tempo não destruiu a arte desses povos. Ele a preservou em outras mãos. Eduardo observava Clara falar com naturalidade, como se tivesse feito as pazes com algo que para ele era insuportável. No meio da multidão, percebeu que ela não precisava lutar contra nada. Apenas vivia. E isso o desarmava. À noite, de volta à cobertura, Eduardo foi tomado por uma inquietação. Abriu seu diário e escreveu. Hoje, no mercado, vi o tempo nos sorrisos, nos objetos, nos sabores. Clara vive em diálogo com ele. Eu apenas corro, sempre fugindo. Mas fugir de quê? Do espelho que me mostra quem sou. Fechou o caderno e, num impulso, encarou novamente o espelho do banheiro. Mas, desta vez, fez algo diferente. Apagou a luz. No escuro, só restava sua respiração. Pela primeira vez, não havia reflexo. E percebeu que talvez fosse isso que o apavorava, existir sem uma imagem perfeita para se esconder atrás. Dias depois, Clara o convidou para acompanhar seus alunos em uma visita ao conjunto arquitetônico da Pampulha, de Niemeyer. Enquanto os jovens se encantavam com as formas curvas da igreja de São Francisco, Clara explicou que aquele espaço, construído nos anos 40, continuava vivo porque carregava histórias. O tempo é o que dá sentido a essas paredes, disse ela. Se fossem eternas, seriam apenas pedras mortas. Eduardo ficou em silêncio. Tocou uma das paredes frias e sentiu uma estranha vertigem. Ao final do passeio, Clara lhe entregou um pequeno presente, um espelho de bolso antigo, com a moldura de prata desgastada. Para que isso? Perguntou Eduardo. Para lembrar que o espelho não serve para congelar juventude. Serve para revelar presença. Respondeu Clara. Toda vez que olhar, pergunte a si mesmo, estou vivendo ou apenas tentando não envelhecer? Eduardo guardou o espelho no bolso, incomodado. Naquela noite, sozinho, abriu o presente. Olhou para o reflexo pequeno e distorcido. Não viu rugas, não viu perfeição. Viu apenas olhos cansados, pedindo trégua. E se Clara tiver razão? Pensou. E se a eternidade que busco não estiver em derrotar o tempo, mas em aceitar cada instante? Mas logo o medo retornou. Ele fechou o espelho e jogou-o sobre a mesa, como se fosse um inimigo perigoso. Dias depois, em uma festa da elite mineira, Eduardo foi cercado por amigos e empresários. Todos o elogiavam, a aparência jovem, a vitalidade, os negócios em expansão. Ele sorria mecanicamente. Mas, no fundo, cada elogio era uma lâmina. Sabia que a juventude era comprada,
que sua vitalidade era forçada, que os negócios eram apenas uma cortina. Saiu mais cedo da festa, com uma sensação sufocante. Ao chegar em casa, abriu o espelho de Clara e encarou-se de novo. Desta vez, não desviou o olhar. Viu um homem com medo. Viu um homem sozinho. E, por um instante, desejou parar de fugir. O relógio da cobertura marcava 23h58. Eduardo estava deitado, mas não conseguia dormir. Cada tic-tac parecia um martelo. O quarto escuro se transformava em cela, e o relógio em carrasco. Levantou-se, andou até o banheiro e acendeu a luz. O espelho o aguardava. A imagem devolvida não era a de um homem de 47 anos, mas a de alguém aprisionado por suas próprias exigências. Pegou o espelho de bolso que Clara lhe dera. Olhou de novo. A moldura antiga parecia zombar dele. Estou vivendo ou apenas tentando não envelhecer? A pergunta gravada em sua mente o atravessava como lâmina. No dia seguinte, encontrou Clara em frente ao Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação. Estava com um grupo de alunos. Eduardo chegou atrasado, tenso, mas sorriu ao vê-la. Você sempre rodeada de jovens. Disse, tentando soar casual. A juventude deles me lembra que o tempo é generoso. Respondeu Clara. Ele se renova em cada rosto que chega. Eduardo desviou o olhar. Para ele, juventude era algo a ser agarrado, não um fluxo inevitável. Após a visita, Clara o convidou para caminhar pelo centro histórico. Conversaram sobre memórias, sobre arquitetura, sobre cicatrizes das cidades. Eduardo ouvia, dividido entre encanto e resistência. Em certo momento, Clara parou diante de um prédio antigo, parcialmente em ruínas. Vê, disse ela. Este lugar carrega o peso do tempo e, justamente por isso, é belo. Eduardo observou os tijolos desgastados, as rachaduras. Para ele, não havia beleza ali. Apenas decadência. Não é melhor restaurar tudo? Tornar novo de novo? Perguntou. Clara balançou a cabeça. Restaurar é bom. Mas apagar o tempo é matar a história. Nessa noite, jantaram juntos em um restaurante simples. Entre pratos de comida mineira, Clara falou sobre infância, os pais, a saudade que carregava. Eduardo, em silêncio, sentia um nó na garganta. Não sabia falar de perdas, apenas de conquistas. Ela segurou sua mão sobre a mesa. Eduardo, por que você luta tanto contra o tempo? Ele hesitou. Depois respondeu, quase num sussurro. Porque ele me lembra que sou mortal. Clara apertou sua mão com delicadeza. É justamente isso que nos torna humanos. E belos. Naquela madrugada, de volta à cobertura, Eduardo abriu o diário. Hoje Clara segurou minha mão. Nunca pensei que um gesto tão simples pudesse pesar mais do que qualquer contrato de bilhões. Mas sinto que, para ficar ao lado dela, precisaria renunciar ao que me sustenta, minha guerra contra o tempo. Como escolher entre ela e meu medo? Nos dias seguintes, Eduardo intensificou os dois lados de sua vida. De manhã, fazia exames e consultas médicas experimentais. À tarde, acompanhava Clara em visitas culturais, ouvindo seus alunos recitarem poesia, cantarem, rirem. O contraste se tornava insuportável. Em uma tarde de sábado, Clara o levou até o alto da Serra do Curral, para assistir ao pôr do sol. O horizonte se tingia de vermelho e dourado. Veja, Eduardo, disse ela. O sol está indo embora. Mas é nesse instante que ele é mais belo. Ele olhou fixo. Pensou que queria congelar aquele momento, para nunca mais perdê-lo. Não poderia durar mais? Perguntou. Não. Respondeu Clara. E é justamente por isso que vale a pena. Na segunda-feira, Eduardo recebeu uma proposta de uma clínica suíça, um programa exclusivo de rejuvenescimento, que prometia resultados quase eternos. Seriam meses fora, tratamentos invasivos, mas com a promessa de devolver-lhe uma juventude visível. Ele olhou o contrato, com mãos trêmulas. Ao mesmo tempo, recebeu uma mensagem de Clara. Os alunos querem que você venha contar sobre sua vida amanhã. Eles acham que você é uma espécie de lenda viva. Emoticon sorrindo. Eduardo sentiu o peso esmagador de duas escolhas. Na manhã seguinte, encontrou Clara e os alunos. Contou histórias da infância, das minas de ferro,
do primeiro contrato milionário. As crianças o ouviam fascinadas. Mas, no fundo, Eduardo se sentia impostor. Falava de vitórias, mas ocultava seu medo secreto. Quando um menino perguntou: Tio, o senhor tem medo de alguma coisa? Eduardo congelou. Todos esperavam a resposta. Clara, ao lado, olhava para ele com doçura. Ele sorriu, forçando. Medo? Acho que não. Respondeu. Mas por dentro, a mentira lhe corroía como ácido. Naquela noite, novamente diante do espelho, Eduardo encarou sua imagem. O rosto liso, a pele artificialmente perfeita. Mas os olhos, os olhos denunciavam o fardo, o peso de um homem que mente para o mundo e para si mesmo. Pegou o pequeno espelho que Clara lhe dera. Abriu-o devagar. E viu não apenas a si, mas Clara refletida em sua memória, sorrindo, dizendo: o instante é eterno porque passa. Eduardo jogou o espelho sobre a cama, tomado por raiva e desespero. Eu não aceito. Gritou, sozinho. Não vou aceitar. O relógio da parede respondeu com seu tic-tac implacável. E, naquele som, Eduardo sentiu o peso do tempo cair sobre ele como nunca antes. O contrato da clínica suíça repousava sobre a mesa de mogno. Assinado, ele seria salvo. Ou, ao menos, era o que queria acreditar. Eduardo olhava as páginas como quem encara uma saída de incêndio. O celular vibrou. Mensagem de Clara. Podemos conversar hoje à noite? Preciso de você inteiro, não de pedaços. Ele respirou fundo. Sabia o que ela queria dizer. Encontrarão-se na Praça da Liberdade, ao entardecer. As luzes começavam a acender-se, dourando as árvores e os prédios históricos. Clara usava um vestido azul simples, mas nos olhos trazia uma firmeza que Eduardo nunca vira. Eduardo, começou ela. Eu gosto de você. Mais do que imaginei. Mas não posso dividir minha vida com alguém que vive em guerra contra si mesmo. Ele tentou sorrir. Eu só quero viver mais. Querer tempo não é humano? Clara balançou a cabeça. Não é o tempo que você quer. É negar o que somos. E negar-se é o contrário de viver. Eduardo sentiu o chão tremer sob os pés. Você não entende, disse, com a voz falha. Eu tenho medo de sumir, de deixar de existir. Clara se aproximou, tocou seu rosto. Todos temos medo. Mas é no medo que descobrimos o amor. Porque amar é aceitar que nada dura para sempre. Ela tirou da bolsa o espelho de bolso que lhe dera semanas antes. Colocou-o nas mãos dele. Guarde ou jogue fora. Mas entenda, eu não ficarei se você escolher viver olhando apenas para isso. E saiu, deixando Eduardo sozinho, com o reflexo distorcido queimando em sua palma. Naquela noite, de volta à cobertura, ele não suportou. Arremessou o espelho contra a parede. O vidro se estilhaçou em dezenas de pedaços, espalhando reflexos por todo o chão. Cada caco parecia rir dele. Cada fragmento devolvia um rosto diferente, mais velho, mais cansado, mais vulnerável. Eduardo caiu de joelhos. Pela primeira vez, chorou como um homem sem defesas. Os dias seguintes foram uma descida. Clara se afastou. Não atendia suas mensagens. Dava aulas, sorria nas fotos que publicavam, mas não respondia. Eduardo mergulhou nos preparativos para a viagem à Suíça. Exames, assinaturas, malas prontas. Tudo parecia controlado e, ao mesmo tempo, absolutamente vazio. À noite, sonhava com Clara rindo, Clara olhando o pôr do sol, Clara segurando sua mão. Acordava suado, encarava os cacos do espelho no chão e sentia que algo dentro dele estava ruindo. Um dia antes de embarcar, decidiu procurá-la. Sabia onde estaria, no Palácio das Artes, conduzindo os alunos em uma exposição. Esperou do lado de fora, escondido entre árvores, até vê-la sair. Caminhou até ela, com hesitação. Clara. Ela parou, surpresa. Havia tristeza, mas também cansaço em seu olhar. Você veio se despedir? Eduardo respirou fundo. Eu vim pedir uma chance. Clara cruzou os braços. Uma chance de quê? De me convencer a viver ao lado de um homem que se olha mais no espelho do que para mim? Ele baixou os olhos. Eu não sei ser diferente. Mas sei que sem você não faz sentido. Clara suspirou. Eu não posso te salvar,
Eduardo. Só você pode escolher se vai continuar prisioneiro do seu medo. E foi embora, deixando-o novamente sozinho. À noite, Eduardo voltou ao apartamento vazio. O silêncio era ensurdecedor. O contrato suíço ainda sobre a mesa, intacto. Ele caminhou até os cacos do espelho quebrado. Ajoelhou-se e pegou um fragmento. A superfície refletia apenas parte de seu olho, cansado, perdido. Sou eu que estou quebrado. Pensou. E, pela primeira vez, desejou não congelar o tempo, mas apenas vivê-lo, mesmo que fosse por um instante verdadeiro. De madrugada, escreveu em seu diário. Hoje percebi que não é a morte que me assusta. É a vida que nunca vivi, por estar ocupado demais fugindo dela. Fechou o caderno, sem saber ainda se teria coragem de escolher Clara ou a Suíça. Mas algo havia mudado. O espelho quebrado agora lhe parecia mais verdadeiro do que todos os reflexos perfeitos que comprará. O aeroporto de Confins fervilhava em vozes, malas, anúncios metálicos. Eduardo caminhava pelo saguão com passos automáticos, a mala de couro em uma mão, o passaporte na outra. Os painéis luminosos indicavam um voo para Zurique, embarque imediato. Mas dentro dele, nada era imediato. Tudo era suspenso. No bolso interno do paletó, levava um fragmento do espelho quebrado. Pegara-o na madrugada anterior, sem saber por quê. A pequena lasca refletia pedaços do mundo, distorcidos, fragmentados, mas reais. Enquanto aguardava na fila do check-in, segurou-o discretamente. O olho que surgia ali não era jovem, não era perfeito. Era o seu. E, pela primeira vez, ele não desviou. Uma voz ecoou em sua memória, a de Clara, calma, firme. O instante é eterno porque passa. Eduardo fechou a mão sobre o caco. O coração batia descompassado. Deu um passo à frente na fila, mas sentiu como se estivesse andando na direção errada. Saiu da fila. Caminhou até uma cadeira distante, largou a mala no chão. Pegou o celular. As mensagens antigas de Clara ainda estavam ali, os convites, as risadas, as fotos com alunos. Nenhuma resposta às últimas tentativas dele. Digitou algo. Apagou. Digitou de novo. Apagou. Por fim, escreveu apenas: se ainda houver espaço para mim, quero viver com você. Só isso. Enviou. E esperou. Os minutos se arrastaram como horas. O embarque final foi anunciado. Eduardo levantou-se, deu alguns passos em direção ao portão, mas o celular vibrou. Mensagem de Clara. Estou no Inhotim com os alunos. Se quiser viver, venha ver o tempo florescer. Eduardo respirou fundo. Largou a mala ali mesmo. Correu para fora do aeroporto, chamou um carro e, pela primeira vez em muitos anos, não tinha um plano. Apenas um desejo, chegar até ela. A estrada até Brumadinho parecia infinita, mas também libertadora. O céu se tingia de laranja, o vento entrava pela janela. Eduardo fechou os olhos por instantes, deixando-se sentir o movimento. É isso o tempo? Não um inimigo, mas um fluxo. Quando chegou a Inhotim, já era fim de tarde. O jardim botânico se abria como um mundo paralelo, lagos, esculturas, árvores monumentais. Crianças corriam pelos corredores verdes, e Clara estava ali, sentada na grama, rodeada de alunos, explicando uma instalação. Eduardo parou por um instante, observando-a de longe. O modo como gesticulava, como sorria, como se entregava ao instante. Era como olhar para algo que sempre buscará, sem saber nomear. Aproximou-se devagar. Clara percebeu sua presença, mas não demonstrou surpresa. Apenas sorriu, um sorriso sereno, aberto. Você veio, disse ela. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu deixei o voo. Não quero mais correr. Quero ficar. Clara se levantou, ficou diante dele. E o espelho? Ele abriu a mão e mostrou o fragmento. Quebrei. Mas aprendi com os cacos. A vida não é inteira. Ela é feita de pedaços. E talvez seja isso que a torna preciosa. Clara o olhou fundo nos olhos, como se buscasse a verdade que ele sempre escondeu. E encontrou. O grupo de alunos correu adiante, rindo. Clara e Eduardo ficaram sozinhos, caminhando entre obras e jardins. Pararam diante de um lago.
O reflexo da água mostrava seus rostos lado a lado. Nenhum filtro, nenhuma perfeição. Apenas dois seres mortais, unidos por algo maior que o medo, o amor. Eduardo respirou fundo. Clara, se o tempo é uma prisão, quero ser prisioneiro com você. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. O tempo não é prisão, Eduardo. É ponte. E hoje você atravessou. Beijaram-se ali, sob o cair da tarde, enquanto o reflexo na água se desfazia em ondas suaves. Naquela noite, de volta a Belo Horizonte, Eduardo não escreveu no diário. Apenas fechou os olhos ao lado de Clara e, pela primeira vez em anos, dormiu sem medo do amanhã. Dias depois, ao caminhar pelas ruas do centro, Eduardo cruzou com Helena Duarte, a milionária do Arco 2. Ela saía de um hotel de luxo, ao telefone, falando sobre investimentos em turismo comunitário no Rio. Os olhares se cruzaram por um instante. Um reconhecimento silencioso. Ambos haviam atravessado batalhas invisíveis. Ambos sabiam, agora, que havia algo maior do que o dinheiro, o amor que transforma. E seguiram adiante, cada um em sua estrada, mas parte da mesma narrativa maior. Eduardo guardou o fragmento do espelho em uma pequena caixa de madeira. Não como lembrança de medo, mas como testemunho de que havia escolhido viver. O tempo não era mais inimigo. Era companheiro. E, nesse instante eterno, descobriu que a verdadeira juventude não estava na pele, mas na coragem de amar.